Vamos lá, pessoal! Hoje, o objetivo da nossa análise visual é desmistificar um tema fascinante e, sinceramente, fundamental para a nossa vida em sociedade. A gente vai entender como os acordos legais nascem, como eles vivem e, claro, como eles morrem no direito civil brasileiro. É o ciclo de vida completo e todas aquelas nuances da extinção de uma relação contratual. Então, o roteiro de hoje é super direto. O fim dos contratos, a extinção normal e a boa-fé, fatos anteriores à celebração, fatos posteriores e rescisão, fechando com a resolução na prática. E para deixar claro, toda essa explicação tem um embasamento acadêmico bem sólido, viu? A gente está guiando essa análise nos materiais excelentes do professor Alberto André Martins, lá da Faculdade ESCOM. São os apontamentos dele que vão guiar nossa compreensão acadêmica aqui. Seção 1, o fim dos contratos. Bom, vamos entrar de cabeça nisso. É crucial ter em mente que todo acordo jurídico, por mais engessado e blindado que pareça, tem uma expectativa de vida natural. Contratos não são eternos, né? A ideia central é bem lógica. O contrato nasce na celebração, é feito para ser cumprido na fase de execução e aí chega na extinção de um jeito pacífico. Só que a realidade prática, a realidade quase sempre atropela essa linha do tempo perfeitinha, trazendo inadimplência ou rupturas bem antes do final esperado. E entender como essa quebra acontece é absolutamente essencial para navegar no mundo dos negócios sem surpresas desagradáveis. Seção 2. Extinção normal e boa-fé. A gente começa olhando para o cenário dos sonhos, aquele onde tudo flui perfeitamente como planejado. É o que chamamos de extinção normal. Sabe quando o contrato simplesmente atinge a finalidade dele? Se a obrigação era pagar um valor, o Pix foi feito. Se era entregar uma mercadoria, ela chegou intacta. O objetivo foi 100% atingido e o contrato está pronto para ser extinto. Tudo certo? Fim de papo, né? Bom, na verdade a coisa vai um pouco mais fundo. Olha só que interessante, o grande ponto de virada aqui é que cumprir a obrigação principal de um jeito mecânico não apaga como num passe de mágica todas as responsabilidades. Existe a chamada responsabilidade civil pós-contratual, que é totalmente guiada pela boa-fé objetiva. Ou seja, mesmo depois da extinção do contrato, alguns deveres anexos continuam vivinhos da Silva. Pensa num pós-venda, numa garantia de fábrica ou naquele dever sagrado de guardar sigilo profissional depois de sair de uma empresa. A relação básica acabou, mas a lealdade continua. Ignorar isso é o que leva muita gente direto para os tribunais, mesmo achando que já estava tudo resolvido. Seção 3. Fatos anteriores à celebração. Agora a gente entra numa realidade um pouco mais bagunçada. O foco aqui são os problemas que já estavam lá, plantados como sementes, antes mesmo da tinta secar no papel. O direito divide esses problemas da pré-celebração em 3 grandes blocos: a invalidade contratual, a cláusula de arrependimento e a cláusula resolutiva expressa. Essa separação é ótima para decodificar o jargão jurídico e mostrar que muitas vezes a morte de um contrato já estava programada lá no começo da história. Vamos detalhar a primeira categoria, a invalidade. A lei prevê diferentes níveis de gravidade aqui, e saber a diferença é literalmente salvar negócios. Um contrato nulo envolve nulidade absoluta, tipo tentar negociar algo ilícito. Imagina fazer um contrato formal para vender algo roubado. Não tem salvação para esse documento. Ele simplesmente nasce morto para proteger a sociedade. Já o contrato anulável é sobre nulidade relativa. É quando tem um vício de consentimento, tipo uma coação forte, ou quando é feito com alguém que é relativamente incapaz. É como assinar a venda de um carro sob grave ameaça, sabe? O direito protege quem foi lesado, dando a chance de desfazer tudo. Seção 4. Fatos posteriores e rescisão. E o que a gente faz quando a dor de cabeça aparece muito tempo depois do acordo já estar valendo? A palavra mágica é rescisão. Popularmente, a galera usa um monte de termos como se fossem a mesma coisa, mas no juridiquês puro, a rescisão é super específica. É aquele mecanismo judicial para acabar com o contrato por causa de fatos que rolaram depois da celebração, sempre no contexto onde alguém acaba saindo do prejuízo. Então, o ponto crucial aqui, para não fazer confusão, é separar 2 espécies principais que formam a rescisão. A resolução é quando rola um descumprimento mesmo, alguém não fez o que devia. Tipo uma briga gigantesca porque um serviço importante não foi entregue. Por outro lado, a rescilição não tem nada a ver com descumprimento. É simplesmente a vontade de terminar o vínculo, seja num acordo amigável de ambas as partes ou de forma unilateral amparada pela lei como num aviso prévio de aluguel. Ter esse mapinha claro na cabeça é o melhor jeito de não se perder na hora de exigir os direitos. Seção 5. Resolução na prática. Trazendo isso para o mundo real e prático, a gente tem 4 tipos diferentes de resolução que cobrem as formas de quebra de promessa. São elas: a inexecução voluntária, a inexecução involuntária,
a resolução por onerosidade excessiva e a cláusula resolutiva tácita. Vamos dar uma olhada em como cada uma dessas joga na prática. Tem uma diferença absurda, tanto financeira quanto jurídica, entre a inexecução voluntária e a involuntária. Se a quebra for voluntária, ou seja, com culpa ou intenção da pessoa de simplesmente decidir não pagar ou não entregar, a parte prejudicada pode cobrar perdas e danos. Isso inclui lucro cessante, dano moral, a conta fica alta. Mas, se a falha for involuntária, tipo uma força maior total fora do controle, sei lá, uma enchente que destrói a mercadoria, o contrato é extinto e tudo volta à estaca zero, sem indenização extra. A única exceção de verdade é se a parte já estivesse enrolando, já em mora, antes do desastre acontecer. E isso traz para a mesa uma questão super conceitual e que gera pano para manga nos tribunais. O que a gente faz com uma obrigação legal engessada quando acontece algo completamente imprevisível, um evento extraordinário que vira a economia ou a sociedade de cabeça para baixo? A resposta brilhante do direito para isso é a famosa teoria da imprevisão, que leva à resolução por onerosidade excessiva. É uma exceção maravilhosa que salva a integridade de todo o sistema. Se um evento totalmente fora da curva faz com que cumprir o contrato vire um pesadelo financeiro para um lado e uma mega vantagem para o outro, o acordo pode ser extinto, ou melhor ainda, revisado. A lei sempre prefere revisar primeiro para tentar salvar a relação, mas extinguir é totalmente possível. E o mais incrível é que isso vale até para contratos de um lado só, como uma doação, justamente para evitar uma injustiça extrema e manter o equilíbrio. Seguindo nas formas de resolução, a gente esbarra na cláusula resolutiva tácita. O mais fascinante dessa cláusula é que ela não precisa estar no papel para valer. Ela é implícita da própria lei. O exemplo mais clássico que a gente tem é a exceção do contrato não cumprido. Basicamente diz que ninguém pode bater na porta exigindo que o outro entregue a chave de um imóvel sem antes ter pago por ele, e vice-versa. É a lógica mais básica e natural de equilíbrio em absolutamente qualquer troca que a gente faz na nossa rotina. Isso ilustra muito bem o mecanismo de proteção preventiva, que a gente chama de inadimplemento antecipado. Funciona do seguinte jeito: se depois de fechar negócio, fica na cara que as finanças de um dos lados despencaram e o risco de um calote é gigantesco, a outra parte pode simplesmente cruzar os braços. Pode segurar a própria parte do acordo até receber garantias reais e sólidas de que vai receber o combinado. Sem garantia, o inadimplemento é antecipado e a gente age antes mesmo do estrago bater na conta bancária. Chegamos ao final da nossa explicação de hoje com uma provocação excelente para a gente refletir. Se a morte de um contrato é tão complexa e ligada à boa-fé quanto o seu nascimento, quão bem os acordos da vida diária são realmente compreendidos. O ciclo de vida de uma obrigação legal não termina quando a caneta assina o papel, e muitas vezes nem quando a entrega é feita. Tem um ecossistema gigante de lealdade, de deveres anexos e ferramentas de proteção operando o tempo todo nas nossas trocas diárias. Fica o convite para a gente olhar com muito mais atenção para esses detalhes invisíveis, certo? Até a nossa próxima análise.